Hoje estou com a Silvana Crespo, da Pipeline Gerenciamento. Bora para mais um Trix Concast? E aí, Silvana, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhar a sua experiência de todos esses anos que você viveu aí no mundo do varejo e de franquias, né? Me conta um pouquinho aí de você, da sua experiência, e depois a gente vai entrar num bate-papo bem fluido aqui entre a gente. Bacana. Bom, um prazer estar aqui, né? Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui junto com a Trixon, com você. Bom, minha história de vida, eu sou arquiteta há mais de 20 anos, sem entregar a idade. Já estou no varejo aí há muito tempo, passei por rede bancária, telecom, né? Trabalhei na TIM e, por último, no varejo alimentar, né? Que a gente diz que é o top, né, do varejo em complexidade, né, de entrega. Trabalhei os últimos 10 anos nesse ramo e hoje estou com a Pipeline, né, que é a minha empresa de full service, né, que entrega todo esse processo de expansão para o varejo. Legal. A Silvana eu a conheci quando eu fiz uma obra do Hortifruti em 2023, 2024. E realmente é uma obra bem mais complexa, né? Porque envolve limpeza, envolve atividade 24/7, né? Vamos começar falando por isso. Me conta um pouco da sua experiência aí no Hortifruti, que você ficou mais de 10 anos, é isso? Fiquei 10 anos no Hortifruti. Eu entrei como coordenadora de obras, né? Em virtude da minha experiência anterior. Tocando obra mesmo ali, junto com os terceiros e tal, cuidando de cronograma, da parte financeira, qualidade, prazo, né? E custo, mas sempre muito curiosa, né? Querendo sempre entregar mais. E aí eu fui entrando no negócio, né? Fui entrando ali na área, eu tive um gerente muito generoso nessa parte, que me conduziu nesses anos todos, né? Para poder ir acrescentando, não somente na minha vida profissional, mas na área. Então eu entrei como coordenadora de obras, depois eu passei para planejamento. E aí a gente, né, com a visão mais holística do negócio, cuidando realmente do full service. Portfólio completo. Portfólio completo, entendeu? Projeto a projeto e o portfólio, cuidando do CAPEX anual, do planejamento anual de expansão da empresa. Para a gente ter uma noção de volume de demanda que você tinha, quantos projetos, quantas obras ali você tinha por ano, simultâneo ao longo do ano? A gente costuma dizer que a gente, hoje, nesse negócio, a gente olha pelo retrovisor e olha para frente ao mesmo tempo, né? Então, simultaneamente, a gente estava entregando obra, finalizando, depois de finalizar ainda a checklist, entregando para a manutenção e, ao mesmo tempo, olhando as que tinham ainda a ser realizadas, né? Para te dar um exemplo, na pandemia, a gente fez 10 lojas simultaneamente. Doideira, porque não são pequenas. Não. As lojas são grandes. São. A gente teve loja com 1.000 metros quadrados só de salão. Se você for ver para esse segmento do Hortifruti, que o forte é FLV, né, não é igual o hipermercado, 1.000 metros quadrados de salão é muita coisa para essa operação. Nessa área de salão não está incluso ainda a padaria, a parte de estoque, a parte de refrigerados. Não. A gente está falando de 3.000 praticamente. 2.500, 3.000 metros quadrados se você colocar estacionamento e a parte da produção, né? E você agora há pouco falou que trabalhou com a parte bancária também. Então, eu comecei com gerenciamento de obras na parte bancária. Eu era de uma empresa, a Daro, que eu guardo no coração, que foi a empresa que me ensinou a fazer gerenciamento de obras com qualidade. Que legal. Entendeu? Assim, de você ser realmente, olhar o mínimo detalhe e ser rigoroso na entrega, entendeu? Olhar o gerenciamento de obras, não somente você está entregando uma obra, não, você está entregando um negócio. E aquele negócio tem que funcionar perfeitamente. Entendeu? Então você tem que entregar no prazo, porque tem receita, a receita vai entregar, vai entrar a partir da sua entrega e ela tem que estar dentro do prazo, dentro do custo e com a qualidade esperada pelo cliente.
É um negócio de verdade, né? Ali, se a pessoa ficar um dia parado, uma semana sem receita, quanto que não afeta? Isso. Então, assim, eu aprendi desde lá, desde a Daro, que a gente é como uma central de produção, né? Eu costumo dar o exemplo da confecção. Um coloca o botão, o outro faz a manga, né? Então, mas todo mundo vai entregar uma camisa, entendeu? Então, você tem que ter a visão da camisa. Eu estou entregando o botão, mas esse botão dessa camisa é o quê? É de madeira? Não, é de plástico? Qual o fim dessa camisa, né? 3, 4 furos? Entende? Então, assim, eu estou aqui fazendo somente a entrega de obra, o gerenciamento de obra, mas ele faz parte de um todo. Começou lá atrás, na escolha do ponto, entendeu? E vai finalizar lá na frente. Quando o cliente entrar e falar, puxa, que lugar bacana. E hoje toda essa experiência que você viveu aí durante anos, você trouxe para a Pipeline Gerenciamento. Sim. E me conta um pouco da Pipeline, como que você está aplicando todo o seu conhecimento hoje em dia? A Pipeline, na verdade, é uma dor que eu senti, né? Que eu queria, até mesmo no final, lá nessa minha experiência do varejo alimentar, que tinha que cuidar de todo esse portfólio simultaneamente, eu não tinha uma empresa ou de uma maneira mais dinâmica que eu pudesse olhar esse portfólio de uma forma mais eficaz, né? Eu tinha que pegar a informação de uma pessoa da equipe, com outra informação de outra pessoa da equipe e tal, e eu mesma fazer esse olhar. Você era gerente PMO, né? Você tinha que unir tudo. Exato, cuidar da gestão toda para baixo e reforçar a diretoria, né? E aí, no mínimo detalhe, no macro. Então, eu falei, gente, tem que ter uma empresa que eu possa contratar e ela fazer isso para mim, entendeu? Tem essa visão 360. Exato. E aí eu vou reduzir o processo interno, vou reduzir custo, né? Reduzir investimento, porque eu vou ter uma reengenharia aplicada. Porque quando a gente está no mundo corporativo, é tudo ao mesmo tempo. Tudo rápido. Tudo muito rápido ao mesmo tempo. Às vezes o planejamento, ele fica desfalcado, porque você tem que apagar incêndio, entendeu? Não acompanha a velocidade das coisas. Exato, exato. Então, é tudo muito simultâneo. Se você tem uma equipe que não está ali nesse dia a dia, que está focada em te entregar isso, você tem um resultado melhor, entendeu? Reduz o processo da sua equipe, consegue pensar melhor em como eu posso fazer essa reengenharia de CAPEX, com qualidade, com prazo e tal, e assertividade, entendeu? Porque ela já estava pensando na loja que a gente vai abrir daqui a um ano, entendeu? A minha equipe também está, mas é tanto incêndio que você tem que apagar durante o dia, que às vezes... Ela esquece. Isso, você pode ter a receita mais cedo, tendo essa equipe focada, entendeu? Você vai ter receita aqui também, mas você pode minimizar isso, entendeu? E a Pipeline eu trouxe para resolver isso. E aí hoje na Pipeline você pega desde a escolha do ponto até a entrega desse ponto para a operação, ou você entra na operação também? Até o pós-inauguração, porque a legalização que a gente também cuida, ela tem varejo que ela é pós-inauguração, né? Se for uma construção, a VCV, você tem corpo de bombeiro, entendeu? Algumas coisas que você precisa entregar depois da obra. Então, mas vamos voltar lá no comecinho, tá. Né? Onde começa, né? Como é o processo da Pipeline em capital imóvel até o final? A gente tem atuação nacional, tá. Né? Então a gente tem braços regionais que atuam conosco na captação de ponto comercial, tá? A gente usa softwares para poder, né, ter uma visão holística disso, como o GeoFusion. Então aqui a gente já tem uma dica, ó. Quem precisar captar imóveis no Brasil, a Silvana consegue ajudar vocês, hein? Conseguimos. Pipeline Gerenciamento, vamos lá. E conseguimos fazer isso. Quando a gente fala de full service, que é a Pipeline, às vezes as pessoas pensam que, então a contratação tem que ser full service. Não, a gente tem, lógico que o mais indicado seja full service pela comunicação linear, né, pela visão holística. Mas a gente também faz isso pulverizado, né? Eu quero o ponto comercial. Por pacotes, você está falando? Por pacotes. Tá. Eu vou abrir uma rede de farmácia, né? Eu sou do Sudeste, eu quero entrar ali no Centro-Oeste. Então, Silvana, você consegue nos ajudar ali no ponto comercial
e tal, no Centro-Oeste? Como que a gente, né, consegue aumentar nossa capilaridade? Então a gente começa por aí. Então se eu quiser abrir 20 lojas no Centro-Oeste, eu falo, Silvana, eu tenho esse projeto para 20 lojas. Você vai me trazer ele desenhado e pronto para a gente o seu plano de negócio. Que legal. Consigo trazer para você quais são os pontos comerciais viáveis, né, de acordo com o briefing. O perfil do meu cliente é VC, o perfil do meu cliente é AB. Então eu consigo ver isso, qual é a média ali de loja, né? Viabilidade técnica é legal, a gente também faz esse levantamento. E aí sim a gente monta esse plano de expansão para os próximos 5 anos. Para o ano que vem, entendeu? A gente tem isso. E aí a gente entra também com planejamento financeiro, né? Investimento e prazo. No próximo ano eu quero abrir 20 lojas, né? Aí, de acordo com o investimento, você tem o total do seu investimento e a gente consegue abrir as 20 de uma vez? Ou não, o investimento ele vai ser trimestral. Aí a gente monta esse cronograma de abertura para esse desembolso. É bastante trabalho. Às vezes a gente né, faz justamente esse planejamento de expansão para o cliente, entendeu? Tá, e aí depois você entra na etapa de projeto e legalização. Legalização, projetos, arquitetura, conceitos, se não tiver, né? Fala assim, eu quero desenvolver um conceito novo, né? Para o meu varejo. A gente estava num público BC e agora eu quero entrar num AV. Então entendeu? você tem a parte de conceito, você consegue elaborar para esse cliente a arquitetura que ele vai. Ele não precisa estar com aquela arquitetura pronta. Não. Você não vai simplesmente executar aquilo, você vai desenvolver todo o conceito e a arte daquilo. Também podemos executar o padrão dele, mas a gente também pode desenvolver o conceito. Tem bastante cliente que ele cresce, né, organicamente, mas ele ainda não conseguiu estruturar essa parte da engenharia, né? Por exemplo, ele acha que ele tem um padrão. Fala assim, não, minha última loja eu inaugurei assim, tá? A cor da parede era verde, a torneira que a gente usava, vai lá e olha, entendeu? E aí, a gente vai lá e olha e replica. Aí ele inaugurou uma outra, que não foi com a gente, falou assim, mas eu queria colocar aquele item que eu inaugurei na outra. Então assim, ele ainda não tem um caderno padrão. É um Frankenstein, é um robô, ele vai montando. E às vezes ele fica até insatisfeito, fala assim, mas a gente inaugurou esse daqui agora, eu queria aquele outro item. Fala, opa, era para copiar aquela dali. Então assim, a gente ajuda o cliente nisso também, de montar um caderno padrão, por exemplo. Isso é muito legal. Fala assim, não, olha, a gente cresceu até aqui com o Frankenstein, mas agora a gente quer ter uma identidade. O que a gente pode ver dos que você já tem? Tenho 10 lojas, cada uma de um jeito. O que eu tenho de melhor? E aí, o que eu posso montar aqui de padrão para as próximas? Entendeu? Então, você tem uma equipe ali muito multidisciplinar, né? Porque você falou de legalização, você falou de captação de ponto. É uma galera, assim, bem... Tem que estar entrosado, igual você falou, né? E com muito conhecimentos diversos, assim. Minha equipe é velhinha. É velhinha? Como eu, tenho bastante experiência. Isso entendeu? É bom, isso é muito bom. A gente foi juntando ali uma equipe bacana. E não somente arquitetura, os complementares também, a gente tem parceiros para tudo, né? Ar-condicionado, bombeiro, refrigeração, a gente tem, entendeu? Então a gente vai juntando isso, a capacidade de cada um, né? A expertise de cada segmento e vai aplicando isso, entendeu? Legal. É bacana, com as melhores práticas do mercado, né? Para isso. E quando a gente chega na etapa de gerenciamento, que eu acho que talvez seja mais crítica para você, né, na sua etapa, porque começa a envolver os terceiros, né? Às vezes, dependendo do cliente, ele vai ter o terceiro de obra, o terceiro de projeto, o terceiro de climatização, enfim, ele pode fragmentar, fazer vários pacotes. Como que você entra e como que você colabora nessa etapa? Então, essa é a proposta da Pipeline, o full service. Por quê? Que era uma dor também. Eu tinha que falar com todo mundo. E imagina, 10 obras, eu falando com 10 projetistas, 10 construtoras, né? Então, assim, cada dia um BO diferente. E às vezes na mesma obra você tem mais do que uma construtora, porque às vezes você tem o cara, a equipe de refrigeração, a equipe de painel isotérmico. Isso, o cara do ar-condicionado, do bombeiro, tem multidisciplinas. A proposta da Pipeline é justamente unificar a gestão, tá?
O gerenciamento de obra vai ter uma pessoa lá, part-time ou full-time, depende do cliente e do segmento. E da complexidade também, da complexidade, né? Mas eu tenho um diretor de operações, que é ele que vai fazer a fonte com o cliente e o restante da operação. Tá. Você tem uma ideia? Esse diretor de operações, ele está desde o ponto comercial até a entrega. E é ele que vai ter essa comunicação. Então, você com o cliente, você vai cuidar do seu negócio e vai ter alguém cuidando da parte da engenharia. É um diretor de projetos que você está alocando para esse cliente. É, tipo um PMO, entendeu? O PMO que vai cuidar de tudo. Bacana. E aí ele cuida, né, de todas as etapas e tem o gerenciador de horas. Para te falar a verdade, eu acho que o cliente, ele tem contato direto, além do diretor, com a arquiteta, né, com a nossa supervisora de projetos, para, né, discutir alguma coisa ali, e com o gerenciador de obras. Se ele for mais ativo, né? A gente tem cliente que está sempre lá na obra. Então, essas são as três cabeças, os três profissionais que ele vai ter mais interação. Fora isso, é tudo cuidado por nossa equipe. Bacana. Então, a gente tem cronograma reverso, que assim, se eu tenho, desde o planejamento, a data de inauguração, eu tenho que ter um cronograma reverso de quando eu vou comprar. Não é nem a entrega, é de quando eu vou fazer a concorrência de tal categoria para que isso chegue a tempo na hora e seja instalado. Então, na verdade, você vai fazer as contratações para esse seu cliente também. Fazemos. Você pega as propostas, equaliza e manda para a área de compras negociar. Isso. Nós negociamos para eles, tá, e eles têm autonomia. Tá? Okay. O cliente tem autonomia total, do end-to-end. Mas nós fazemos esse processo todo para ele, de concorrência. A gente, né, chama os concorrentes para negociar valor, olha linha a linha de construtora, né, que a gente tem a planilha de investimento, linha a linha para fazer a negociação, e a gente apresenta isso para o cliente. Olha, aqui a gente tem uma gama de concorrente, esse tem mais capacidade técnica, o que é importante, não é só valor. A gente, na nossa expertise, a gente tem que avaliar tecnicamente para entregar para o cliente. E ó, esse tem mais capacidade técnica, o valor desse está mais baixo, mas acho que esse que está no valor intermediário, a capacidade técnica dele é melhor, ele vai conseguir abraçar isso daqui, entendeu? E quando você faz essa avaliação, essa equalização que você falou, técnica e valor, você entra também na questão de suporte financeiro que a empresa vai ter para subsidiar a obra, porque a construtora subsidia a obra ao final de tudo, né? Sim. Como que é feita essas três avaliações? Existe um método? Como que é feito? A gente tem, né, uma parte financeira que a gente consegue buscar, mas o cliente consegue, em função dele ser, né, um cliente maior, às vezes SA, ele consegue ainda também fazer essa linha. Só que tem muito cliente que não sabe fazer, entendeu? Ele tem a ferramenta, mas ele não sabe usar, não sabe nem que ele podia usar. Eu não sei que eu não sei. Não sei que eu não sei. Então a gente ajuda ele nisso, entendeu? Fala assim, olha, você tem um acesso melhor à Receita, um acesso melhor ao Serasa, um acesso melhor às instituições financeiras para poder trazer essa informação, entendeu? Então dá para a gente trabalhar em conjunto. Então a gente dá a fonte, às vezes para o financeiro dele, para o jurídico, entendeu? Às vezes tem contrato que a gente precisa amarrar com ele, né? O que da nossa expertise de engenharia que ele precisa estar amarrado e que ele não sabe, entendeu? Então a gente trabalha muito com todas as áreas dele. Isso que eu te perguntei, eu trabalhei na Concremate em 2000 e, sei lá, eu trabalhei 10 anos lá. E eu fiz um projeto da Sotrec, da fábrica da Sotrec. E tinha umas empresas muito fantásticas que você fala, nossa, isso aqui realmente, tecnicamente executa. Mas quando você entra lá na questão financeira, você fala, cara, mas o cara não aguenta um mês de obra. Exato. Né? E aí, às vezes, quando o cliente não tem essa avaliação também financeira, isso é muito prejudicial. Sim. Porque você coloca no mesmo balaio um monte de gente que não está igual. Isso complica. Então, é importante essa avaliação. Quando eu entrei no Hortifruti, então eu não tinha. Não tinha isso. Apesar de que era uma empresa familiar e que andava muito bem, entendeu? Já tinha seus parceiros e tal. Mas a gente foi implementando alguns recursos, entendeu? Então a gente se uniu financeiro nessa área, falou assim, olha, a gente recebe toda a informação, todos os concorrentes com toda a documentação e a gente faz essa fonte. Vocês vão lá e buscam as informações. Então a gente implantou lá e trouxe isso também com parceria, entendeu? Para ajudar o cliente nisso.
além do que a gente tem aqui, tem a sua ferramenta, a gente trabalha junto. Muitas vezes a gente participa de concorrência e aí a gente vai discutindo e eu percebo que quem ganhou a concorrência não necessariamente tinha condição financeira. Sim. E aí isso é complicado, porque você tem que colocar no mesmo balaio todo mundo. Né? Não, e às vezes não acontece, entendeu? E aí a gente aplica isso, a gente ajuda. Mas é claro que o cliente tem autonomia. E às vezes ele também tem aquela relação, né? Isso. Ele começou pequeno, 1, 2 lojas, aquela pessoa sempre fez loja para ele, né? Então vai crescendo junto às vezes. A gente nunca fecha as portas, tá? Nosso trabalho é justamente ajudar e não atrapalhar. Então, quando ele tem essa relação, a gente coloca para ele, olha, o que você quer? Você quer continuar com ele e a gente negocia e tal, te dá um melhor resultado? Você quer trazer ele para a concorrência? Para você também ter noção de mercado, entendeu? Também é importante. E ele tem autonomia. Se a gente trouxer uma concorrência em que, eu trouxe um outro que ficou um pouco acima, um pouco abaixo dele, e ele decidir continuar, pelo menos assim, a gente mostrou o mercado, todo mundo ali já vai saber que é um outro ritmo, né? Que é bacana, mais profissional, e eu acho que todo mundo tem a ganhar. Você também separa, né? Quando você faz isso de uma forma mais profissional, você vai ter pessoas mais equilibradas também. Entende? Eu acho que tudo ganha. O cliente não precisa largar a mão, né? Deixar todo mundo que chegou ali com ele, entendeu? Mas ele pode levar todo mundo ao patamar que ele quer. O cliente também tem que entender se ele quer só custo ou ele quer valor junto, né? Isso. Ontem eu estava numa aula do G4 e o Alfredo estava negociando a reforma da casa dele, com inclusive um aluno que estava lá, e o aluno falou que era X milhões. E ele falou, cara, eu quero o preço, não vou contratar você, e contratou o cara, um outro lá pela metade do preço. E aí ontem ele falou, e aí, como que tá a obra? Eu falei, cara, já gastei mais do que você falou que ia gastar. Era custo ou era valor? O cara te entrega valor. Exato. Mas ele acabou indo pro custo e gastou mais do que... Então, você faz o cliente, entender no fundo, entender e economizar. Isso. Porque você entrega valor a ele. A gente tinha muito isso, cara, assim, nas nossas concorrências, que a gente sabia. Por isso que a gente ia linha a linha, entendeu? Porque o cara colocava preço global e às vezes ele jogava no aditivo depois, entendeu? Estrutura metálica. Quando a gente não abria, o cara jogava um preço lá e depois a gente via que não, aquilo dali não foi contemplado. Cara, se a verba é complicado. Não dá, entendeu? Então a gente abria ali, o quilo do aço. O cara colocava o valor lá embaixo, tu não faz. Tu não faz. O mercado não compra nesse preço. Entende? Então a gente tendo essa visão, a gente consegue colocar para o cliente e falar, cara, isso daqui não vai acontecer, esse cara não vai entregar essa hora. Entendeu? E quando o cliente não quer um projeto, ele quer só que você gerencie a obra, eu entendi que você também faz. Só que ele não tem projeto. Cara, isso é muito complicado para você. Como que você faz? Aí não dá. Aí, assim, você tem que rezar para ele ter uma planilha, pelo menos, né? Tem que ter. A gente tem que ter um norte, né? Eu vou gerenciar o quê? Falar, agora peraí que eu vou ali no material de construção, comprar o azulejo. Ele quer só te transferir a responsabilidade. Não dá, entendeu? A gente tem que ter um mínimo para trabalhar, entendeu? Senão também ele vai achar o contrário, ele vai falar assim, o seu serviço é muito caro. E não é, você né? Você não me entrega o que eu preciso. Entende? A gente tem que ter uma linha de comunicação. Eu já tive muito problema com comunicação. Eu acho que é um dos principais problemas de gerenciamento de projeto, de forma geral. Total. E geralmente nas reuniões eu falo, gente, vocês me desculpem, eu vou falar o óbvio, sabe? Para não ter problema aqui de ruído. Tipo assim, essa mesa é dessa cor mesmo? Você está enxergando o que eu estou enxergando, né? Tipo, olha, eu vou te entregar o projeto tal dia, ele vai vir com isso, isso e isso de entrega. Porque às vezes o cliente está querendo mais e você também não entendeu que ele está querendo mais, ou o contrário, você está, sabe assim... Você está entregando muito mais do que precisa. Muito mais do que precisa e ele não quer aquilo tudo e fala assim, não, é muita burocracia, né? Você tem que entender o cliente. Tem cliente que é mais processual. E aí sim, você tem que entregar todo aquele processo para ele. 100% do pacote. 100% do pacote. E tem cliente que não.
que ele é mais rápido, é um fast mesmo. Então você entrega com qualidade, mas sem aquele processo todo, entendeu? Você às vezes, ele quer que queime uma etapa, ele quer que uma etapa atropele a outra, entendeu? E a gente vai fazendo com o fim de entregar com qualidade dentro do prazo do curso. Mas gerenciar um cliente assim é muito mais complicado, né? Porque normalmente ele atropela as atividades que não podem ser atropeladas. Então, eu tenho experiência do Fast porque a gente fazia isso. A gente entregar 10 horas no ano, a gente não conseguia fazer no processo normal, entendeu? Então a gente ia, não é atropelando, a gente ia colocando as etapas, né, de uma maneira que ela não atropelasse a entrega, né, o prazo e a qualidade. O problema é só a qualidade. Que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, sem projeto, falar assim, não, agora tu entra com a sua expertise aqui, coloca um ar-condicionado aqui, outro ali e já dá. Mas assim, você não compatibilizou, você não sabe se o voeiro está passando ali, sabe? Então, tem que ter um mínimo, tá? Mas a gente enxuga, né, as etapas quando é esse modelo Fast, entendeu? A maior parte dos meus clientes é esse... modelo Fast. A gente anda em Fast Track aqui, 90% do tempo aqui a galera é... No entanto que a gente tem aqui a agilidade, que é o principal valor da gente. Se não for assim, cara, a gente não entrega o que ele quer. Sim. E aí quando entra um cliente que ele é mais processual, você fala assim, não, eu primeiro tenho que... A gente enlouquece, né? O cara fala, cara, mas dá pra ir mais rápido. Sim. Vamos acelerar. Sim. E não rola, né? Não rola. E às vezes você tem que saber se é seu realmente cliente ou não. E às vezes a gente tem que falar não para alguns. Então, e quando eu sou cliente, que eu já fui, né? A gente fala que agora a gente é vidraça, antes era Fedra. Mas quando eu sou esse cliente, eu consigo ditar esse ritmo. E quem não entra nesse ritmo tá fora. Mas eu, agora, sendo vidraça e prestando serviço para vários clientes, eu tenho que entender, sabe, assim, eu tenho que ser processual. Então, esse cliente eu tenho que parar, sabe, realmente respira, planeja, que tipo de relatório ele quer, qual a periodicidade, entendeu? Quais informações são mais importantes para ele do que o outro. Então, cada cliente você entrega um relatório, um documento conforme as necessidades dele. Isso é bem personalizada. A sua gestão é personalizada por contrato. Personalizada, sim. Porque a gente atende vários segmentos, assim como você. Então, cada segmento é uma linguagem, entendeu? Farmácia. Cara, tem que inaugurar. nem alugou o ponto, já tem a cobra pronta. Já tem que inaugurar, entendeu? Então, assim, é rápida. Outros são mais demoradas, porque é um planejamento, realmente uma coisa... Tem supermercado que é mais rápido, tem supermercado que não. É mesmo? Por incrível que pareça. Tem supermercado que você está ainda ali no planejamento, você está vendo o conceito e tal. Ele tem um planejamento mais longo, entendeu? Tem cliente que tem um planejamento mais longo e é mais processual. Tem outros não. Rapaz, em 3 meses eu quero isso daqui. Eu acho que os meus clientes financeiros, né, do mercado financeiro, eles são processuais. São extremamente processuais. Agora, acho que todos os meus outros, tirando eles, cara, faz, acontece rápido. Você tem que acontecer agora. Não interessa, entrega. É engraçado você falar isso. E com qualidade. Qualidade. O custo já está negociado, você não vai falar de custo. A qualidade é inegociável. O prazo que você tem que nunca é aumentar, é só reduzir. É só reduzir, exatamente. E é engraçado que quando eu era cliente, né, quando eu estava nessa cadeira da entrega, o nosso prazo também era reduzido pela diretoria. Jura? A gente tinha um planejamento anual e aí falou assim, não, surgiu a oportunidade, um concorrente pegou o ponto tal, vamos reduzir. E aí começava a correria, entendeu? Para reduzir. A briga por ponto é altíssima. Então, assim, lá dentro mesmo a gente já sofre essa pressão. Então vai só escalando, entendeu? E como a gente é o prestador agora, a gente é o último a apanhar, só que eu apanho mais forte. É a primeira a apanhar e tem que bater com força agora. Exato, entendeu? Então, assim, eu já tô acostumada, já tô curtida, como dizem, né? Já calejou. Já calejei, entendeu? Então, o nosso negócio é só entender a linguagem do cliente, entende? Entender a linguagem do cliente, ou você, né, atropela, entre aspas, ou você coloca ali mais processual.
Me dá um case seu, assim, que você fala, cara, isso aqui me tirou do sério, deixou meus cabelos brancos agora. Teve algum problema aí que você falou, cara, como que... não sei como eu superei. A gente inaugurou uma academia agora, que esse foi o processo mais longo que a gente teve dentro da Pipeline. Quanto tempo? Porque, cara, uns 8 meses, no mínimo. É longo. Mas assim, o cliente também teve um problema interno. Tá. Ele paralisou por si só uns 3 meses. A gente não teve contato, sabe assim, o negócio não andava. E ele foi um típico caso do padrão, entendeu? Ele é um cara muito sagaz, entendeu? Ele é um cara que entende do negócio dele, ele que cuida da expansão, ele tem lá os sócios dele, tem investidores, mas ele é o cara do detalhe, da expansão. Ele realmente entende o negócio. Realmente entende. Mas ele entende na cabeça dele, né? Não tem um caderno padrão e tal, então a gente teve que se moldar ele, mas foi uma comunicação turbulenta, entendeu? Mas a gente entregou com qualidade, tivemos elogios lá no campo da nossa equipe, que foi uma das melhores entregas que eles tiveram, entendeu? Mas assim, foi difícil por causa disso, entendeu? Assim, a gente teve que entender a linguagem dele, que era uma linguagem fast, mas que estava tudo dentro da cabeça dele. Ele levou a gente para visitar as lojas dele e tal, só que assim, no meio da implantação, ele falou assim, não, mas eu inaugurei uma outra ali, eu quero naquele modelo, entende? Então a gente teve que refazer algumas coisas de projeto, tivemos ali um atraso na obra, mais ou menos dos 20 dias, para poder reformular esse novo modelo que não estava afinado, entendeu? Mas o cliente deu certo e está lá. Tá bombando. Não, mas agora, a segunda, ou terceira ou quarta obra que vier agora já é brincadeira, já virou fácil. Brincadeira, que a gente já entendeu. Acho que esse é o segredo. Muitas vezes aqui a gente entra no cliente a primeira vez para entender o cliente. Porque a gente não conhece o sistema dele, não conhece o processo dele, não conhece as áreas dele. Sim. Então a gente entra e fala, cara, muitos falam, cara, mas você vai perder dinheiro. Não, eu vou pagar para entrar. Eu pago, eu entro, e aí eu avalio se eu quero continuar lá ou não depois. Né? Então, normalmente eu pago para entrar, para entender isso. Esse foi mais ou menos isso, porque assim, nos últimos meses, tipo, a receita já tinha ido, né? O prazo de pagamento daquele projeto já tinha ido. Boa. Então eu falei, não, gente, e assim, eu falo isso com a minha equipe, entrou, eu só vou sair depois da entrega com qualidade. Cara, fala a mesma coisa. Teve problema no meio, não interessa. É o meu nome que está lá. Entende? Eu pago. Ética, né? Faz parte da entrega. Exato. Não é custo, né? Não é valor. Não. Ali já é responsabilidade. Exato. Nós tivemos um outro cliente que ele mudou a dinâmica do gerenciamento de obras no meio do caminho. Isso é complicado. Era full time. Ele queria depois part-time para poder reduzir, mas ele queria mesmo a entrega. Aí não tem mágica, né? E aí ele reduziu, e aí eu falei com o meu diretor de operações, Luiz, falei, a gente vai até o final. Vai entregar full não sendo full. Exato. Falei, o pessoal, mas não é isso, eles mudaram. Eu falei, mas eu não vou mudar porque eu sei que a qualidade vai cair. Porque era uma obra de 60 dias, e a gente precisava estar lá para apagar o incêndio todos os dias e não tinha como ser part-time, 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana. Só se a construtora que estivesse lá entendesse muito bem do cliente. Mas não é só construtora, né? Você tem outros... Os envolvidos, lógico. Outros envolvidos. Se for vários pacotes, pior ainda. Entendeu? Então assim, eu falei, a gente vai até o final. E outro exemplo de cliente diferente, né? Eu tive um outro exemplo de mercado em que o cara é totalmente processual. Entendeu? A gente tinha reuniões com ele, no início, né, ele estava construindo o Shell ainda, e aí o nosso diretor de operações ia lá quinzenalmente passar tudo com ele, todos os relatórios, sabe, o relatório fotográfico, financeiro, explicava físico, tudo, detalhe do projeto, entendeu? E para quando vai entrar tal coisa, sabe? Ele fazia gerenciamento da obra, né? Ele não queria tocar a obra. Não. Tem entendeu? diferença desses dois perfis também. Entende? Então, assim, a gente se molda, entende? E toda a equipe se molda, tá?
Tudo, do diretor de operações ao pessoal de projeto, pessoal do a flexibilidade está na sua cultura aí, tem que estar, já nasce. Tem que ter. A gente está aqui para o cliente. Se eu vim resolver uma dor dele, eu não posso trazer uma outra dor. Concordo plenamente. Entendeu? Eu tenho que estar aqui para resolver a dor dele. E a dor dele é essa daqui? É processual, ele não entende por que a construtora, né, que ele pegou ali e fez dessa maneira, a gente vai lá e ajuda ele nesse processo. Na verdade, você tem que dar a solução. Não interessa. O seu papel é dar a solução. Dar a solução. A gente pensa no fundo, igual. Serve-se. Isso é muito mais complexo que o meu, eu acho, viu? Eu só entrego a obra. Você tem uma cadeia inicial muito grande ali. Mas é legal, cara. A gente gosta disso. Eu gosto do planejamento, entendeu? Então eu gosto dessa visão holística do processo todo. Sabe, você vê a sementinha nascendo até ir lá e cortar o laço. É muito legal, cara. E qual foi o cliente mais legal que você trabalhou assim? Você falou, cara, isso aqui foi suave, foi... Então, a gente tem um case do Casafrutti, que foi o nosso primeiro cliente, Casafrutti, que foi o nosso primeiro cliente que a gente está entregando a 10ª loja deles agora. Nossa, que legal. É só no Rio? Eu não conheço essa marca. Tem uma loja no Espírito Santo, em Vitória, que eles são de lá também, mas é no Rio. A gente começou do zero, eles não tinham nada. Eles estavam iniciando a marca, não tinham área nenhuma, nada. O diretor de operações falou, olha, eu preciso que vocês me ajudem. Isso é muito legal, começou do zero. Começou do zero de tudo, assim, de ponto, sabe, de tudo. Eu nem entrei nesse início com eles, né, o meu diretor de operações, eu falei assim, olha, eu vou colocar uma pessoa para tocar aí com vocês e tal. E aí, quando eu saí do Hortifruti, eu efetivamente estive lá. Passei, né, a integrar, mas não tinha nada, sabe? Conceito de layout, todos os fornecedores, tudo. Legal demais. Realmente, o full service foi aplicado para eles. Que legal, e está na 10ª loja. 10ª loja. Todas você fez todas as obras, todos os projetos? Tudo, entendeu? A de Icaraí a gente teve participação de um outro arquiteto, num conceito, né, que também ficou uma loja linda. Legal. A partir daquele conceito a gente está fazendo um novo conceito para eles, entendeu? Que eles estavam muito parecidos com outros players de mercado. Então a gente foi devagarzinho implementando. Vamos diferenciar, né? E aí agora essa que vai inaugurar agora a próxima já tem uns outros elementos, entendeu? Que bacana. E antes da gente começar a nossa conversa, a gente estava falando sobre tecnologia. Sim. Conta aí um pouco da sua área de inovação dentro da Pipeline pra gente. Essa outra empreitada. Outra empreitada, é verdade. Na verdade, era uma dor também que eu sentia, né? Eu não tinha tecnologia que abarcasse tudo isso, né? Que tudo era muito manual, né? Tudo no Excel. Você pegar todo o cronograma, planejamento financeiro, físico e colocar isso no Excel, nem a planilha aguentava, né? Você ia compartilhar aquela planilha, não chegava nunca. E aí eu fui buscando novas tecnologias para poder controlar tudo isso, né? Planejar e controlar. E aí eu não encontrava no mercado algo que fosse tão completo, né? Assim como a Pipeline é completa, eu queria também um software completo. E não encontrava. Eu falei, se eu resolvi uma dor, eu tenho que resolver outra. E aí eu busquei um sócio, né, nessa empresa que entendesse, né, dessa parte de tecnologia, que eu entendo, né, de como aplicar. Processo. De como aplicar o que eu quero e qual é a dor. Mas eu não entendo de código, né? Ela assim, como é que eu converto isso daqui? É muito mais complexo até. E aí eu trouxe um sócio para essa outra empresa que ele, né, entende disso tudo. E aí a gente começou a desenvolver esse software que dá esse apoio para a Pipeline, né? Que a gente tem tudo ali no software. Projeto, gerenciamento de projeto, gerenciamento de obra, parte financeira, né? A gente tem toda a concorrência, o planejamento financeiro, né, do CAPEX todo, desembolso mensal, a gente consegue fazer tudo lá. E aí a gente tem o módulo 3 agora sendo desenvolvido, que é o portfólio. Que a gente, não somente de cada projeto, a gente também vai gerenciar o portfólio todo da marca. Olha, isso é muito legal. E a ideia disso é usar só para vocês ou você vai levar isso para o mercado?
Para nós é garantido, todo cliente terá, né, o software embarcado no contrato. Tá. E sim, a gente pretende abrir para o mercado contratação única, né, contratação somente do software se for de interesse. E já está em andamento? Quando que ele vai estar no mercado? Rodando aí no mercado? Como que é o planejamento disso? No final de agosto a gente pretende já colocar no mercado. Bacana. Entendeu? Quero ver ele funcionando, eu quero conhecê-lo. O módulo 1 e o 2 já está funcionando, que é a parte de obra, de campo, e a parte financeira já está funcionando. Do portfólio final de agosto. Que legal. Ele está funcionando. Entendeu? Muito bacana. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final. Foi um papo muito legal com a Silvana. Eu aqui já tive vários insights para a gente trazer aqui para a Trixcom. E agora eu dou a palavra para ela mais uma vez, para ela falar um pouco aí das redes sociais, de como que as pessoas podem chegar nela. Como que a gente entra em contato com você, Silvana? Bom, temos LinkedIn, né, da Fiveline Gerenciamento. Tem o eu profissional, Silvana Crespo, sempre. Me acha no LinkedIn, no Instagram. Temos o site também, fivelineprojetos.com.br. E acho que é isso, né? A gente está lá colocando informações sempre sobre o mercado, no varejo, né, expansão, construção civil, de todos os segmentos, né? Já que a Fiveline atende todos os segmentos. E trazemos informações quanto a isso, né? Nós e o mercado. Muito legal. Silvana, muito obrigado por ter vindo. Achei o papo super interessante, um monte de coisa bacana. Espero que a gente tenha mais contato ainda pela frente. Desculpa pela dicção, né? Eu acabei de fazer a cirurgia, estou em recuperação, mas acho que deu para todo mundo entender. Já veio na encrenca, né? Acabou da cirurgia e já veio para cá. Mas está tudo bem. Bom, gente, muito obrigado aí por mais um episódio e continua seguindo a gente no nosso canal. Segue, curte e compartilha.